de estoicismo. Eu falo assim, eu não quero falar com você porque eu acredito em vida após a morte. O estoicismo não é assim. O estoicismo é mais frio, é mais o... Então, eu não sabia disso. Foi uma surpresa para mim. Com o conceito estoicista era muito mais, eu tenho uma situação, me indiquem o melhor caminho, mas você estava sofrendo. E todo mundo te deu os melhores caminhos, você resolveu. Mas o estoicista não tinha perdido um dia de sono. Não, caiu a situação, caiu, tá dado, não tem como eu controlar. O dinheiro na vida e o dinheiro fica passando na tua mão, né? Você não fica vendo o dinheiro passar na tua mão. Cara, e você fala, porra, você perde o sentido. Tá legal, né? Conquistei, né? Um padrão de vida legal, uma garantia importante para minha família, mas... E pô, beleza, amor fati. Não vou ficar sofrendo por isso, eu tenho que acolher e ver como é que eu vou funcionar com esse inevitável. Eu acho que o amor fato fala, cara, ame as coisas que o destino. Nietzsche disse isso também, né? Parafraseando depois. Ame as coisas que o destino te traz, seja grato a tudo. Cara, isso é do caralho, você tá sendo muito forte pra mim agora. Tô falando pra você. Eu tô passando por esse perrengue, cara. Isso eu chamei de mindset positivo. É que não existe nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. E é o nosso julgamento que faz delas boa ou ruim. Essa é uma frase de Epiteto. Fala a morte é boa ou ruim? Nada, a morte é natural, a morte é a morte. Todo mundo já morreu, que já viveu, todos os que nós que morremos ainda vamos morrer, não tem nada de ruim na morte, é a morte. Eu produzi a próxima aula no dia anterior. Eu vi como é que foi, mais ou menos. Eu tenho um livro todo escrito no Mind Map sobre esses pontos todos. Porque não é só estoicismo também, eu trago bastante PNL, de meditação, de te trazer para o momento presente, fazer uma viagem mental, eu trago bastante disso. Nós estamos aqui, estou muito feliz, aliás, de estar aqui, porque eu acho que já é a primeira vez que tem uma comunidade, todo mundo... Uma estoa, vocês sabem o que é estoico? Vem de estoa, porque o Zenão, estoa é meio que um pórtico, aquilo ali é uma estoa, né? Aquele pórtico grego, um portal, eles ficavam embaixo desse portal conversando sobre filosofia, aí ficou a turma lá da estoa, aí ficou estoicos. Então essa que é a origem do estoico. Essa que é a origem, então nós estamos aqui começando a turma da estoa. A turma da estoa, a nossa nova estoa. Nós somos a turma da estoa também. Isso aqui, no Pobre Juan. Obrigado. O negócio do estoicismo, não sei o que o Léo Simões, eu comecei a seguir ele no Spotify, fiquei encantado e tal. Você tá religioso agora? Você vai pro espírito religioso? É guru, é o seu guru. Aí eles não entendem. Quem são as funcionários da empresa? Funcionários da empresa. Então a primeira impressão de quem não faz ideia do que se trata é de que é um troço. Porra, mas a minha ideia... Eu quero falar com você porque eu acredito em vida após a morte. O estoicismo não é assim. O estoicismo é mais frio, é mais o... Então, eu não sabia disso. Foi uma surpresa para mim. Aí tem uma frase de Marcos Aurélio que é bem nessa linha aí, que os senadores perguntaram para ele, né? Marcos Aurélio, você é tão focado em viver das virtudes, seus valores e tudo, mas você já parou para pensar que pode ser que a gente morra e não tenha nada depois da morte? Aí o Marcos Aurélio falou, você tem razão, né? Tem duas alternativas, em uma existe algo depois da morte, na outra não. Na que existe, que é a que eu acredito, eu quero levar o que sou. E o que sou são meus valores. É a bondade que eu tenho, a minha sabedoria, a minha coragem, levar comigo. Sou. A sobra é as nossas virtudes e valores. Porque meus castelos, cavalos, ouro, meu corpo, nada disso me acompanha, né? O que vai me acompanhar são meus valores. E na outra alternativa, pode ser que realmente não tenha nada. Aí, essa é a minha única oportunidade que eu vou ter de viver dos meus valores, das minhas virtudes. Então, mais uma vez, eu não quero desperdiçar essa oportunidade. O que é bacana é que as questões humanas são as mesmas, né? Não mudou o ego, a ansiedade, o medo. Aí você vai lendo umas cartas de Sêneca, eles falando a casa de mármore, as bugigangas que brilham, a roupa, as carruagens, é tudo igual. Eu falo, só não tem um celular, bits and bytes eletrônicos, todo o resto é idêntico. A ideia é muito impressionante, muito bacana. Vida após a morte ou não, você ser o melhor de você hoje. Independente. É bem racional. Você tem que ser sua melhor versão no sentido que eventualmente se não estiver lá, eu quero viver pleno onde, eu sou muito estressada e sou muito preocupada. Então ele sempre fala, para de tentar controlar aquilo que você não tem controle. Entendeu? Eu falo, chega, estoico. Eu tive 24 negócios diferentes, tive uma empresa bem grande que foi a BB Store, captei centenas de milhões de dólares, depois perdi tudo, depois, enfim. É uma história longa, tem um livro, depois eu dou um livro para vocês que conta em detalhes. Esses foi realmente trabalhar, ganhar dinheiro, minha família de empreendedor, sempre vim nessa pegada aí.
Aí, 2021, eu peguei Covid. E assim, eu sempre busquei muita coisa, autoconhecimento. Então, isso aqui, por exemplo, tatuei o nome do meu filho, Stel e Luca. Aí aqui tá Living a Day por Day Every Day. Tatuei isso na Espanha, vivendo um dia por dia de cada dia. Quando eu, em um ano, no final do ano, eu tava capa de 3 revistas, Empreendedor do Ano, Empreendedor Endeavor, tudo. 3 meses depois, eu não tinha mais minha empresa, não era mais casado, não tinha mais minha casa, mais nada. Só 90 dias mudou tudo. Isso quando? Isso foi 2015, 14 para 15. Então teve vários altos e baixos, várias pancadarias. Mas fui seguindo, nunca... A gente emborca, mas não quebra, né? Vai, levanta. Aí que de 2021 eu peguei Covid. E meu pulmão ficou 90% tomado. Aí eu fui pra UTI ali no Vila Nova, lá com o Zé Balos, amigão meu. E ele falou, Léo, nunca perdi ninguém, vai dar tudo certo e tal. Mas eu tava em uma velocidade que tinha 21 quartos entubados, só o meu que não, hora que eu fui pra UTI. E o negocinho do nariz aqui tinha uma certa pressão, aí já tinha um outro que aguentava um pouco mais. Aí me colocaram uma máscara, que é tipo um CPAPzão. E assim, mais 5% que eu piorasse, já ia pro tubo mesmo, né? Então nessa época você começa a ver as enfermeiras meio que te olhando com cara de dó ali, aquele negócio. Você fala, devo embarcar em breve aí. Vou te falar que eu fiz grandes reflexões ali, não porque eu dormi o tempo inteiro, tudo, mas né, aquela hora que você fala, ninguém pode te visitar, você fica sozinho ali, os remédios lá bons que deram certo, reverteu, graças a Deus não fui entubado, saí, perdi uns 8 quilos nesses 7 dias, perde rápido, né? Perdi de tesão total assim para trabalhar, total. Eu sempre trabalhei muito, 14, 15, sempre adorei, nunca gostei de fazer nada muito mais do que trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar. Não conseguia mais olhar para planilha, lá para nada, não, eu tinha meus outros negócios, falava, nossa, desespero, não consigo, dava enjoo de pensar em olhar qualquer coisa. Ia pro escritório, às vezes fechava, ficava tentando assistir na Netflix, alguma coisa, dava uma enrolada para ver se passava o tempo, mas nada. Aí fiquei mal, né, o meu casamento, meu segundo, começou a ficar mal também, porque eu tava mal, começou a ficar mal. E eu falei, cara, eu vou dar um tempo aí, vou dar uma viajada, falei com minha mulher, vou fazer kitesurf lá em Floripa, vou pra Ilha do Mel, dar um tempo. E fiquei uns 15 dias viajando sozinho, aqui pelo Brasil, de carro. Aí eu falei, vou escutar a Bíblia, vou ler ela. E você já tinha lido a Bíblia? Nunca tinha, nunca tinha. Sou espírita, já tinha lido muito livro espírita, mas a Bíblia nunca. Cara, li ela inteira 2 vezes de escutar nesse período. E piorou. Pior ainda. Aí começou a dar eu vou editar isso. Não, mas é legal pra falar, né? Não, mas cara, começou a dar curso, porque aí você fica mais conflitado ainda. Aí você fala, nossa, realmente eu sou um mega de um pecador, né? Porque, boa. Você fala, o livro é lindo, mas eu não tenho essa evolução toda pra, né, cumprir aquilo tudo que Jesus Que você fica mais com culpa, né? Se você só sofre, ele fez a culpa é tua. Não, realmente eu tô no caminho torto aqui. Mas e aí? Não tem nem pra onde começar, né? É um negócio muito aspiracional, muito difícil de executar para nós. Madre Teresa, algumas pessoas conseguem, pouquíssimas. Né? Aí, uma ideia americana de estoicismo, alguma coisa, não lembro exatamente qual foi. E você nunca tinha ouvido falar em estoicismo, né? Cara, eu escutava aquele que todo mundo escuta, uma pessoa fria, sem sentimento, tal, teve uma recepção, o cara é uma pessoa estoica. O que está no nosso dicionário, se você pegar no dicionário aí, estoico é uma pessoa resiliente, fria, imperturbável. Vai estar alguma temporada do Marcos Aurelius, o primeiro livro do Meditações, que é um livro, só que eu escutei aquilo, nossa, é bonito demais. É uma das coisas mais bonitas que eu já tinha escutado. É ele agradecendo a todas as pessoas que tiveram alguma influência na vida dele. Aí eu li, aí eu falei, nossa, coisa linda, quero agradecer minha mãe por ter me ensinado a ser uma pessoa humilde, meu tio fulano, Cleopatra, por ser uma pessoa resiliente, tal, por ter me ensinado a não perder tempo com coisas sem importância. Cara, ele foi, a introdução, é ele agradecendo. Acho que é um exercício lindo, né? Você já ter gratidão pelas pessoas que te moldaram o seu caráter. Ele só coisa. Eu falei, nossa, quero saber mais sobre isso. O cara só tinha lido o livro 1, não tinha os outros, aí eu escutei uma coisa aqui, outra ali. Aí comprei os livros tudo, né? Meditações, Cartas de Sêneca, Epiteto, O Sono e parou de trabalhar, você focou? Não, já estava sem trabalhar. Tava dando tempo aí. Tava em férias, não tava conseguindo, eu tava em depressão, tava mal mesmo, assim. Né? Hã?
Tava separado. Tava pra separar o segundo já. Aí falei, puta, coisa linda. Eu fiquei maravilhado com o negócio. Ficava lendo. Falei, gente, que coisa. Senti aquele. Encontrando uma joia, assim, sem noção. Falei, coisa absurda. Cara, minha depressão, minha falta de propósito sumiu, assim, ó. Puf, nem lembrei mais desse assunto. Aí fui, terminei, voltei empolgado pra casa e tal. Puta, eu não li, correria e tal. Ninguém tinha lido nada, né? Falei, foda, né? Senti o Platão lá saindo da caverna, né? Viu a luz, viu tudo, mas ninguém quer saber, ninguém acredita, todo mundo no seu dia a dia ali. Aí eu falei, cara, isso aqui ficou tudo muito claro pra mim, né? Essa experiência que eu tive de quase morte ali, que eu sou realmente mortal, que a minha vida é muito curta, que eu não tenho nenhum controle sobre isso, que eu vou morrer em algum momento curto pra frente. Antes ou depois, mas vai? Não, muito em breve. E eu queria deixar para meus filhos isso aqui, já que eu sei que ninguém tá lendo, né? Falar, leiam esse livro, falei, vou deixar para meus filhos. Aí eu vou gravar um podcast, deixo para meus filhos, deixo para os amigos. Aí eu falei, vou começar. 12, tem 11, tinha 11, né? 10, 11, agora estão com 12. Passou num cruzeiro, o Réveillon de 21 para 22. A vida foi interditada no Covid, aquela confusão. Aí a gente voltou, falei, vou gravar um por dia. Pronto, aí procurei lá como é que fazia podcast, baixei um appzinho no meu celular, li ali, depois só editava e já subia mesmo no celular mesmo. E falei, vou fazer um por dia. Comecei. Aí comecei no dia 3 de janeiro de 2021, aí tô no 465 agora. Todo dia eu gravo, às vezes eu gravo mais do que um e deixo programado. O ano passado eu fiquei entre 1% mais compartilhado do mundo no Spotify inteiro, assim. O povo começou a compartilhar isso aí. Eu não tinha YouTube ainda, depois que eu fui subindo, e era só áudio. Aí eu peguei, criei uma página, criei um Instagram, aquelas coisas. O Instagram também foi crescendo, tem umas 50 e poucos, quase 60 mil pessoas. E foi muito legal. E eu fui lendo, eu falei, cara, eu vou lendo, li meditações inteiras, li boa parte de Sêneca, não li tudo, mas a maior parte que eu gostei muito eu li. Aí fui lendo o Ryan Holiday. Ryan Holiday, ele tem um lá fora, ele escreveu uns 5 livros muito bons. O Ego é Seu Inimigo, O Obstáculo é o Caminho, tem vários livros bons. Estoa, você sabe o que é estoico? Vem de estoa, porque o Zenão, estoa é meio que um pórtico, aquilo ali é um estoa, né? Aquele pórtico grego, é um portal, eles ficavam embaixo desse portal conversando sobre filosofia, aí ficou a turma lá da estoa, aí ficou estoicos. Então essa que é a origem do estoico. Essa que é a origem, então nós estamos aqui começando a turma da Estoa. A turma da Estoa, nossa nova Estoa. Nós somos a turma da Estoa também. Aqui, Isso aqui, ó. No pobre Juan. Obrigado. Chamava 7 lentes. Só que eu não sabia como que eu ia explicar isso aí, porque não tem um manual estoico, né? Aí eu fiz bastante reflexão, porque eu já fiz muita meditação na vida. Eu fiz processo Hoffman, o método Hoffman da quadrinidade, ficava uma semana, eu fui 2 vezes, pró-vida. Aí depois eu fiz Vipassana, que você fica 10 dias meditando das 4h30 da manhã até 9 da noite, em silêncio absoluto, só comendo uma refeiçãozinha leve. Então eu já fiz muita coisa. E sempre eu tinha essa angústia, sempre tive. Mesmo quando eu ganhei muito dinheiro, eu falo, a angústia de conquistar mudou por angústia de não perder, mas eu estava sempre insatisfeito. A verdade é essa. Aí eu comecei a desenhar uma mandala, porque eu comecei a perceber que para mim o estoicismo era sobre transformar a minha visão do mundo e não transformar o mundo. Mas na hora que você transformar a sua visão do mundo, tudo muda para você. O universo acontece apenas dentro de você. Tudo que acontece fora de você são apenas estímulos para como você vai acontecer dentro de você. Perfeito. Então nada acontece fora da gente, tudo é dentro. Problema. Né? Como é que eu sinto e eu percebo isso? Para mim sair daquele negócio. A primeira coisa é eu olho para ter gratidão, perceber. Primeiro perceber e aceitar aquela coisa, né? Aí comecei a buscar nas ferramentas estoicas, né? Nos pontos históricos. Qual que é o primeiro deles? Que eu chamei de mindset positivo. É que não existe nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. E é o nosso julgamento que faz delas boa ou ruim. Essa é uma frase de Epiteto. Então nada é bom ou ruim. Epiteto. Então você fala a morte é boa ou ruim? Nada, a morte é natural. A morte é a morte. Todo mundo já morreu, que já viveu, todos os que nós que morremos ainda vamos morrer. Não tem nada de ruim na morte. Né? A morte também disse isso, né? A morte é simplesmente a morte. Uma doença é boa ou ruim? Cara, uma doença também é uma doença. Ela é desconfortável para quem está doente, é desagradável, te tira da sua zona de conforto. Cura, né?
A doença pode ser uma cura. Como você enxerga ela vai ser. Ela vai ser o que você enxergar dela. Ela é o que é. Aí a hora que você começa a ver que não tem nada bom nem ruim, você fala, cara, todas as vezes que eu passei perrengue no trabalho, no negócio, na faculdade, sempre foi as vezes que a gente cresceu e evoluiu, né? Steve Jobs tem aquele discurso dele de Stanford, que ele fala connecting the dots. A hora que você olha para trás, você começa a entender que você veio para cá e daqui te levou para cá, daqui para cá. Olhando para frente a gente não conecta os pontos, mas olhando para trás fica muito fácil de conectar. Então, cara, realmente não tem nada bom nem ruim, né? Ah, legal tá na praia, tá num barco, tá ok, você tá descansando, perdendo tempo ali, né? Dando uma relaxada, mas você não tá crescendo, não tá evoluindo, você tá simplesmente dando um tempo. Ótimo. Não está te tirando da zona de conforto, você classifica isso como bom. Mas isso também é o que é. Tem gente que acha que não porre ficar num barco no mar, né? Tem gente que... Eu falo bastante do Everest, que pra mim escalar o Everest, pra mim é um negócio dantesco, assim, né? Você vai subindo, 2 meses envolvido com aquilo, fome, frio, congela o dedo, cai, nariz, vai subindo cheio de gente morta, acho ó. Mas nosso amigo lá que subiu, e tantos montanhistas, acham o sonho da vida deles. Chegar lá em cima, quase morrer e depois descer. Então, o que é? A montanha é a mesma, né? O que muda é o nosso pensamento. O meu é de uma forma, o dele é de outra forma. Na hora que a gente começa a olhar isso, você fala, cara, realmente não tem nada bom nem ruim. Eu falei, qual que é a próxima lente que eu acho muito bacana? Na nossa vida tem as coisas que a gente controla e as coisas que a gente não controla. O que a gente controla? Eu controlo o que eu penso, o que eu falo, como eu ajo, como eu reajo, como eu vou encarar aquela situação. Isso eu controlo. O que eu não controlo? Tudo fora disso. Minha esposa, meu marido, meu chefe, meu funcionário, política, economia, todas essas coisas eu não controlo nada. O clima, guerras, nada a gente não controla. E isso aí vem muito do budismo também, né? A gente coloca a nossa felicidade nessas coisas que a gente não controla. E é óbvio que a gente vai ser infeliz constantemente. Porque é lógico que não vai ganhar seu político que você quer toda hora, é lógico que vai ganhar seu time de futebol, é lógico que seus filhos, sua esposa não vão fazer o que você quer. É lógico que seus funcionários também não vão fazer do jeitinho que você imagina, né? Lógico que tudo isso vai acontecer o tempo todo. Você vai surtar, porque vai toda hora sair dessa linha. Então, o que você tem que fazer? Olha as coisas que você tem controle, as que você não tem. Tem um exercício estoico que é premeditatio ou maloro. Você pega e coloca uma linha das coisas que você tem controle, outra, uma coluna, e outra das que você não tem. Então, eu estou com medo de falir minha empresa. Ok. Escreve tudo que você pode fazer aqui para resolver isso aqui. E depois, se der errado... Primeiro não tem empresa, né? Você não tem empresa, você não vai falir empresa. É isso. Ou perder você tem medo de empreender, você tem medo de falir uma empresa. Aí é perder o emprego, de repente, ficar sem dinheiro. Né? O emprego você perde também, né? Tudo você pode perder na vida. Tudo. É o que é. É o que é. Então a segunda é essa, é a dicotomia do controle, né? Você ter o controle ou não ter o controle das coisas. A primeira é não ter exatamente o bom ou o ruim. Não tem nada bom nem ruim. A segunda é a dicotomia do controle. Essa é a ordem que eu tô falando, mas não tem primeira ou segunda, né? Porque a hora que você vê a lente ali, ela faz uma que você, sem estudar estoicismo, claro, você está fazendo, se você Cara, for minimamente bom senso... Ó, mandei aí no tá grupinho, o Vago lá naquela entrevista. Léo, mas veio da onde? Essa cultura Alguém já indiana... perguntou isso pra você também. A cultura indiana, o Kaibalya, já leu o Kaibalya? O Kaibalya tem 6 mil anos. É um negócio super interessante também, né? As 7 grandes forças. A gente não sabe de onde veio. A forma como eu vejo é que vem do mundo das ideias, né? De alguma forma, você se conecta ao mundo das ideias. E lá você descobre as coisas. E qual é a terceira? Inventa. É que ela tá lá no início. Amor fati. Amor fati do latim vem ame o destino. Ame as coisas que o destino te traz. Então, cara, qualquer coisa que acontecer, ame aquilo. Seja grato por aquilo. Aquilo é pro seu bem. Porque essa lente do amor fati eu já junto muito com a da fé. A parte da fé. Deus, Alá, grande arquiteto, o que você quiser chamar. Algo maior que nós. Então, se você acredita nisso, isso aí é muito. Isso tem por natureza de ser perfeito, né? Tanto é que a gente não respira o gás carbônico que vem do além, né? Você pega o oxigênio, ele entra, sai aqui nos alvéolos, vai para bilhões de células, aí reproduz, mata as outras células, vê um alimento, né? A mulher de repente estiver grávida, tá fazendo um bebezinho, 9 meses, sem ela saber, às vezes não sabe nem falar e já sai um bebê, tá dirigindo o carro, fazendo 1 milhão de coisas, assim, é muita perfeição no universo. Então tudo que acontece para você também é para você. Então abraça aquilo e olhe para aquilo como uma oportunidade que a vida está te dando para você crescer, para você evoluir. Eu quando fui na minha primeira lua de mel para Jamaica, foi muito bacana que eu desci do táxi, desci do navio, peguei um táxi,
ver aquele Rastafari, aquele jamaicano típico, e ele, aquele sorrisão, né? Falou, man, here we have no problems, we have situations. Oh, man, thanks, let's buy some dope. Cara, eu não sabia naquilo que era uma puta frase estoica, né? Não existem problemas, temos situações, são situações. E o Amor Fati fala, cara, ame as coisas que o destino. Nietzsche disse isso também, né? Parafraseando depois. Não Nietzsche, apenas né? aceite, ame as coisas que o destino te traz. Seja grato a tudo. Cara, isso é do caralho, você tá sendo muito forte pra mim agora. Tô falando pra você. Eu tô passando por esse perrengue. Obrigado. Igual você vai no médico, o médico te dá um remédio amargo, uma injeção, uma cirurgia, te passa a faca. Deus está fazendo isso com muito mais carinho do que o seu médico ainda. É o que você precisa daquilo pra você. Então ame, aceite aquilo. Amor Fati. Amor Fati. Amor Fati. É. Amor Fati. Aí tem Fala que acolher é o inevitável. O que é acolhimento? Se eu vou correr contra isso, não é útil. acolher, gostei muito. É acolher o inevitável. Se é inevitável, por que eu vou ficar lutando contra isso? Então, uma palavra que eu uso no inglês, que eu não sei no português, mas gostei de acolher, que é o surrender. Surrender, Se entrega, não é de se render, é de se entregar. Assim. Surrender. Não vou ficar sofrendo por isso. Eu tenho que acolher e ver como é que eu vou funcionar com esse inevitável. O ser humano naturalmente vira um ser estoico. Ele tem que virar. Mas se você conhece mais a fundo, Você repara que os idosos você vai viver deveriam melhor. virar. É isso. Mas se você não só isso, se você conhece um pouquinho mais a fundo, você consegue ter uma reação mais rápida. Isso. Consegue antecipar a teoria, faz tudo muito sentido, né? Eu tô aqui escutando e tô achando maravilhoso. Eu falo, Tudo lindo. eu quero seguir isso para minha vida, mas infelizmente o ser humano, ele é emoção, né? Poucos são razão, e até admiro, né, aqueles que são, falo com meu marido, que é um empreendedor de sucesso, considero que, né, passou por vários altos e baixos. Eu, se tivesse a posição dele, eu tava tomando 200 mil medicações para ansiedade, Rivotril, Lexapro, sei lá eu, Seroquel, tudo, né? De um novo Viver trabalho. é um ato de Isso, empreender. olha aí, Viver ó. é um ato de empreender. Como é que você olha a vida? Que se arriscar. Não, você é jornalista, ou você é funcionário público, você tem um emprego, você não sabe o que é empreender. Não, eu sou empreendedora também. Eu tô sempre lá. Um cara de comunicação. Então, assim, Empreendeu. como, né, o que eu posso te perguntar, assim, que ferramentas, né, que dicas, né, que você pode dar para nós, né, empreendedores ou não empreendedores da vida, que a gente pode adotar e, de fato, que a gente consiga seguir isso, porque o Cristiano fala isso para mim algumas vezes, você está falando de uma forma muito mais esclarecedora, né, porque você está estudando, porém, eu adoraria colocar em prática. O fato é assim, Eu que sinto. eu preciso resolver. Então eu me estresso. sinto. Então, isso aí chama-se ansiedade, né? Mentira, minha psicóloga Léo, fala, mentira, isso você é não ansiedade. sente. Tem uma, Hein? Isso é ansiedade. É isso? Não, mas a gente sente, Bom, nós somos aí tem- seres humanos, a gente assim, sente. Né? Sentir. Você sente. A resposta para essas perguntas, elas levam à perfeição. Né? Nós estamos em constante evolução. Então, assim, se cada um de nós pegar um livro de 1000 páginas sobre natação e nunca tiver nadado, se terminar de ler esse livro, alguém te jogar no mar, você vai afogar. Tanto faz você saber a teoria e não praticar ela, você vai afogar na hora. Tem que começar a ter uma relação cognitiva com a teoria, você está começando a pôr em prática. Gente, saber uma coisa ganha 1 ponto. Saber e aplicar uma vez ganha 10. Saber transformar aquilo num hábito vale 1000. E saber transformar num hábito e propagar isso para outras pessoas, que é a 7ª lente, né, do transbordo, do simpatia, vale infinitas vezes quanto você está aqui. Vamos falar do memento mori, que é um preceito estoico também, que significa: lembre-se que você é mortal. Lembre-se que você é mortal, lembre-se da sua mortalidade. E eu faço um exercício bem profundo lá dentro da imersão sobre esse da mortalidade. Porque a mortalidade, para nós, é um tabu, né? Para a sociedade ocidental, a gente vê a mortalidade como algo ruim deve ser muito tratado, a gente parece que vai morrer, mas não eu, as outras pessoas talvez. A gente não olha para isso. E várias culturas mais antigas que a nossa viam a morte como algo que ela é, algo bem natural. Ou até a evolução, né? É uma passagem, né? Igual a vida é uma passagem de lá para cá, a morte é uma passagem daqui para lá. É uma passagem, não tem o que dizer a respeito disso. E quando a gente começa a olhar, na hora que você pega uma teoria do impacto, né? Você só consegue ver a luz com a falta de luz. Você consegue ver uma mudança de
cor, do amarelo para o verde, a hora que ela tem aquele impacto. E a morte, ela equaliza todos nós. O Alexandre o Grande foi enterrado só o corpo dele, igual o cavalariço dele, tanto faz o que ele conquistou. Todos nós viemos nus e vamos voltar nus. Não vamos levar com ninguém morre com alguém, você morre e fica tudo aqui. Só que a gente passa a nossa vida inteira muito focado nessa ilusão, né? Que essas, como Sêneca diz, sem olhar para o interior, buscando as bugigangas que brilham de fora. E a gente leva isso muito a sério, a gente perde a nossa vida inteira, troca a nossa saúde indo atrás disso. Mesmo sabendo que não vamos levar, mas tem um legado, tem bastante disso aí de legado. Cara, ele vai citando vários dos antepassados dele. Cadê os jardins? Cadê o ego? Cadê as festas? Cadê os palácios? Nós nos deteve do mundo conhecido nosso, o Marcos Aurélio, o Império Romano, ele deteve o que se conhecia como Império, como hegemonia conhecida. Ele pegou do Portugal ao Rhein, que é na Alemanha, que é lá na Alemanha a tradução, descendo por todo aquele Líbano, aquela área, vindo por norte da África, que se conhecia. Até aí você não tinha as grandes navegações, né? Isso foi 1500. O Império Romano foi. Então você, Marcos Aurélio, foi aquele que viveu naquela época como imperador, mais de 40 anos, dado como imperador. Exato. Vale a pena ver Gladiador, que tem um pouco, mas aquele senhor que está no início ali, de pé, que o Cômodos mata ele, é Marco Aurélio. Então Marco Aurélio tem uma concepção, como Ramsés II, se eu não me engano, no Egito, que morreu com 90 anos, que vale a pena conhecer o que esse homem fez. Aqueles 5 livros. O cara tá na introdução, né? Tá começando. Então, Léo, essa tua missão não é simples. Talvez seja até a mais complexa, mais difícil do que a sua quando você fez a tua empresa de centenas de milhões de dólares. Né? Isso já fez. Então eu admiro porque a disciplina para alguém conseguir construir lá 400 e poucos episódios. Todo dia, cara. Todo santo dia. Entendeu? Então eu tive uma experiência recente, né? Uma experiência recente. E a disciplina, quando você quer implantar um conceito, implantar um sistema, né? Ele é pesado, não é simples, né, Pedro? Não é fácil a gente conseguir isso aqui. Hoje são 5 pessoas aqui ouvindo o Léo. Certamente daqui a pouco tempo vão ser centenas. Em algum momento o Léo vai estar movimentando milhares e milhares de pessoas todas as semanas, todos os dias. Vai multiplicando isso. Então eu respeito porque é um desafio importante. Eu acho que eu acredito muito nessa sincronicidade do ser. Conectei lá um dia, tava lá, vi o Léo, aí falei, Léo, vamos almoçar. Coisa que foi conectando, porque eu já tinha visto ele um ano passado, eu vi, falei, pô, que legal, Léo. Daí você fica na correria, você põe, as pessoas não assistem. Daí eu assisti aquele dia, no dia seguinte eu falei, Léo, vamos comer. É o que aconteceu com isso, pô. Eu tava esse final de semana lá em Brasília, num evento. Aí tinha essa menina que eu conheci ela por acaso, ela tava conversando com um cara lá que tava fazendo evento. Não aguento minha ansiedade, eu tô muito mal, não sei o que. Mal, a menina era mal. Ela falou, não sei mais o que fazer da vida, não consigo fazer nada. Vou te dar ela, faz ela. Mas tem que fazer, porque todas as vezes que eu dou, mas todos que eu dou ninguém faz, a maioria. Não, vamos fazer 6 da manhã. Não, vamos fazer tudo junto. Horário bom. Mas aí essa menina tem falou, desculpa, online ou não vamos encontrar? Não, vamos online. Online. Não tem desculpa. Aí eu falei, eu vou te dar, mas ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer e vou gravar todo dia um depoimento. Eu não acredito, pra ser bem sincero, que vai dar certo pra mim. Mas eu vou te gravando todo o depoimento. Passa, olha a carinha dela. Esse aqui foi ontem. Olha o olho dela, olha o brilho no olhar subindo. Perdeu o pai, perdeu o filho, câncer, bebida, tudo. Assim, eu juro pra você que você tá falando isso, eu tô escutando, mas isso me achou de alguma forma que eu nem tenho consciência disso. Eu não sei como é que isso aconteceu, que eu montei isso, não sei. Aconteceu. É Deus. Aí fiz a primeira em dezembro. Convidei a turma que estava assistindo ali os podcasts, foi umas 20 e poucas pessoas. Você conduziu ou você foi como é que eu conduzi. Aí eu montei essa lei. Você vê aqui tem eu produzi a próxima aula no dia anterior. Eu vi como é que foi, mais ou menos. Eu tenho um livro todo escrito no Mind Map sobre esses pontos todos.
Porque não é só estoicismo também, eu trago bastante PNL, de meditação, de te trazer para o momento presente, fazer uma viagem mental, eu trago bastante disso. Você estava falando de presença, né? Eu cheguei à conclusão que eu estava falando com o Cristiano, que o celular, ele é o... Ele tira. É muito destrutivo. É muito destrutivo. É a pior. Eu fiz uma experiência esses dias, ontem eu fui assistir a ginástica da minha filha, eu falei, eu vou assistir a ginástica, eu não vou tocar no celular. E eu fiquei focada ali assistindo tudo, aquilo me deu uma tranquilidade, sabe? Porque você tá ali presente, prestando atenção em tudo que ela estava fazendo. Hoje também eu larguei o celular por uma hora, eu virei pro Cristiano e falei, Cristiano, eu não sei como é que você administra isso. Porque eu não tô dando conta, né? O volume de grupos e as pessoas vão te chamando e o celular, ele não... Né, esse WhatsApp, assim, ninguém pede licença, eles te chamam E ele qualquer quer tudo hora. pra ontem, né? Você E precisa responder imediato, na hora. né? Até às vezes eu chamo a atenção. Nós temos controle. Se temos controle, nós temos controle. Se não tem controle, não tem controle. Mas nesse caso nós temos controle. Aê! O empreendedor, por natureza, é indisciplinado. Caótico, né? E o Léo trouxe para nós, né, e esse grupo aqui, começou a mostrar que a disciplina é o importante para que a gente consiga fazer com que esse processo Seja transformador. Que possa impactar de fato. E aí eu quis, que ele falou, tem que fazer. Eu fiz do meu jeito, porque eu sei o jeito que eu sou um pouquinho, daí eu escutei uma vez, daí eu peguei e escutei outra vez, daí eu peguei e meditei. Então cada um faz do seu jeito, né? O Léo falou lá, deu acesso lá das 7 lentes, eu fiz uma, daí eu não entendia direito, daí eu fiz outra, aí depois ele falava para fazer no dia seguinte, daí eu pulei 2 dias, eu não fiquei me estressando que eu tinha que fazer, senão fica uma obrigação, mas eu fui levando numa boa e me acolhendo, né, e me sentindo. Então foi um processo bem legal, porque de repente era legal, eu queria fazer, que dava prazer, isso é outra coisa legal, Léo, né? Você vai fazendo sem muita pressão, aquele negócio, pô, que legal, eu tô me vendo evoluindo e transformando essa nova visão de mundo. Então essa aqui é bem legal. Em memória, sei lá, pelo menos dos meus 11 anos de idade, eu sempre tive uma tristeza assim, nada, nunca supriu essa tristeza. E com esse estudo eu consegui sair disso, finalmente. Olha, que bacana. Está sendo transformador na minha vida, transformador. Que bacana. E você chegou a fazer terapia antes? Você teve experiência com terapia, outras formas antes? Olha, eu fiz terapia. Eu sou terapeuta, eu sou coach, EFT, TFT, tudo que você possa imaginar, especialista em crença, tudo. Eu olhava e dizia assim, gente, já não tem mais o que tirar, que esse negócio não acaba de jeito nenhum, como é que é isso? Era uma tal de uma solidão, um vazio, era um abismo existencial, porque eu comecei a meditar muito cedo, mais ou menos com os 12 anos, que meu pai me introduziu na meditação. Mas nem a meditação conseguia resolver. Conhecimento realmente liberta, né? Eu sou da área do autodesenvolvimento. Agora estou apaixonada, já comprei vários livros, entendeu? Nossa, muita coisa. Estou consumindo assim direto. Estou vivendo o estoicismo, literalmente. Está sendo transformador na minha vida. Meu nome é Denise, eu sou de Santos. Ela visa isso para o paciente, né? Ela quer que o paciente cada vez mais enxergue a vida que é uma luta constante, né? É um desafio diário. E quando eu levo para ela agora essas questões de como que o estoicismo tem me ajudado, de como tudo tem feito sentido, de como eu já queria ter esse conhecimento há muito mais tempo, teria sido muito mais fácil para mim em outras situações, ela até cogitou, agora falou, eu já posso dar aula, porque você entendeu o significado da coisa, você já está lidando com conflitos que eu te conhecendo sei que você ia agir de outra forma, reagir, explodir, tentar resolver de uma forma que agora você já fala, é aquilo, né? Posso mudar? Posso. Se eu me estressar com isso, vai mudar alguma coisa? Não. Então, vamos ver o que está ao meu alcance e vamos seguir, né? Ela falou, pronto, eu acho que você está pronto, você está bem, você está fortalecido. No primeiro momento eu cheguei a brincar com ela, falei, não, né? Eu meio que inseguro, né? De tipo, que é acostumado há tantos anos com ela. Mas eu entendo o motivo pelo qual ela falou, né, de me dar alta, porque ela falou, você está fazendo a terapia para chegar nesse nível de consciência. E como o estoicismo, digamos, acelerou esse processo e de uma forma com base, né,
fortaleceu, eu depois, na hora, foi assim, não quero ter aula. E depois eu refleti, até comentei com a minha esposa, eu falei, acaba que faz sentido. De fato, eu tenho me sentido mais fortalecido mesmo. Depois eu vou dizer, né? Você refletir sobre a sua mortalidade. Então, quando você olha para isso, cara, a hora que você olha que assim, hoje a expectativa de vida é 80 anos, ou seja, 80 voltinhas em torno do Sol. Eu já dei 46. Se der tudo certo, eu dou mais 34. Se eu fizer tudo certo, às vezes tem um bônus, sabe-se lá com qual qualidade, né? Dá um pouco a mais ou a menos. Ou talvez eu não termine essa volta, eu não sei, né? O fato é que a média é isso. Um cara feliz. Pensa, irritantemente feliz. Era eu, cara. A minha infância foi absurdamente feliz. É diferente do... A sua foi feliz, foi feliz. Foi uma experiência legal, mas assim... Fui feliz. Cara, eu já fiz regressão, cara, não tem nada, não tem um ponto na minha infância, primeira infância, que eu quando tinha 17 anos de idade, era um cara que eu irradiava, eu era chato de feliz, cara. É um negócio absurdo. 33 anos de idade, eu tava ganhando muito dinheiro, casado com 2 filhos maravilhosos, morando numa casa, cara, você imagina tudo que você tem de melhor. Minha casa não tinha um fim de semana que não tinha 50 pessoas, não tinha um. 50 pessoas era o mínimo, ok? Mas deve ser um inferno. E eu comecei... Olha que legal, olha que legal. Olha a visão. Olha a visão do mundo. Mas o resumo, para fazer uma história longa, bem curta, com 33 eu tive uma porrada, certo? Pau. Beleza, passei 2 anos, assim, no pior que você possa imaginar. Por que você teve a porrada? Porque você quebrou? Não. Quebrei psicologicamente. Psicologicamente. É que eu tinha mais... Foi a única vez na vida que a minha preocupação era o que eu ia fazer com a porra do dinheiro que sobrava na conta. Porque o cara vinha lá e falava, pô, e aí? Falava, pô, será eu, cara? Eu nunca fui um cara de ficar fazendo investimento. Meu investimento é negócio, cara. Ô, sobrou quanto aí? 50? Ó, preciso de 100 pra montar uma loja nova. Ah, mas não tem, se vira aí, arruma os outros 50. Minha vida é assim, cara. Esse é empreendedor, né? É, entendeu? E aí uma hora eu falava assim, sobrou muita grana na conta, e agora? Puta, sério eu, o que você faz? Pô, é fundo, é ação? Não sei, aquela porra me incomodava, me enchia o saco. E aí a história é o seguinte, pô, qual que é o carro? Cherokee XPTO, eu não sei das coisas. Puta, me encheu, aquela porra me irritava, cara. Eu falei, que porra, sabe? Minha esposa assim, na época, né? Meu carro perdeu, o modelo dele não é mais o XPTO. Ao resumo, fiquei mal. Quebrei fudi. Fiquei mal. Você olha uma foto minha com 33 anos de idade, uma com 43, você fala, cara, não é possível. Quanto você tem hoje? Tem 55. Aí eu comecei a botar a meta de, falei, cara, daqui 10 anos, ou seja, com 33 eu tô fudido, com 43 eu quero estar muito melhor que com 33. E melhor em todos os aspectos. Não se o meu valuation é X, se minha massa magra é Y. Eu queria estar no todo. E comecei a trabalhar. Você anotou isso? Dessa forma eu anotei. Eu não anotei assim. Isso é uma prática. Mas eu anotei. Mas não devia ter feito um quadro. E aí, o que aconteceu? Quando chegou com 50 anos, entendeu? Começou a mesma história. Porra, a vida tá muito boa, né, cara? Você tá bem, né? Tava no 3º casamento, cara. Achei a mulher da minha vida com o 3º casamento. Cara, Opa, acho que vai dar uma... Pera aí. Deixa eu... Ciclo que se repete. Tomar controle dessa parada. Deixa eu buscar a evolução. Chega dessa porra de... Deixa que a vida vem dar uma porrada, uma rasteira e você... Não. Agora eu tenho controle da parada. E comecei. Eu procurar alternativas e até que eu entrei num negócio, e a gente falou sobre disciplina, e aí, cara, eu empreendendo, eu não queria perder isso. Cara, eu já devia estar na minha 15ª empresa. Cara, tá bom, cara, tá tudo acontecendo, as coisas estão indo bem. Eu queria, de fato, começar a falar quem eu sou, eu tô aqui pra quê? Cara, qual é o meu legado?
Né? Então aquela história daquele, qual a tua obra do Cortella, né? Porra. E aí, pô, é legal, já tive casamento bacana, eu sou super amigo da minha primeira esposa, meus filhos estão tudo lindo, maravilhoso. Cara, tá tudo lindo, cara. O que mais eu quero? Lá a gente recebe, a gente faz evangelho com, outro dia, nunca tinha ouvido um sheik falar, cara, sobre o islamismo. Cara, achei o máximo, foi sensacional, muito aprendizado. Então, a gente recebe lá evangélico, católico, judeu e assim vai. E o que eu aprendi ali, cara? A disciplina. Não tem uma sexta-feira que eu não chego para trabalhar 10 para 6 da manhã. Eu tenho que acordar 4h15, que é longe pra cacete. Não tem uma. Você fala assim, teve algum dia que você atrasou? Nunca. Pô, mas teve dia que você não dormiu? Teve dia que minha filha ficou a noite inteira me chutando na cama e eu não consegui dormir 1 minuto. Quando eu dormi era 3 da manhã, 3h45, tocou o despertador. Inteiraço. E aí você começa a fazer. Por quê? Você tem um propósito diferente do propósito daquilo que você começou no início aqui da conversa, que é o propósito do conquistar coisas que você não leva. Cara, você não leva. Um dia o Wilson Coach falou pra mim, pô, interessante essa história, porque a vida e o dinheiro fica passando na tua mão, né? Você não fica vendo o dinheiro passar na tua mão. Cara, e você fala, porra, você perde o sentido. Ah, legal, né? Conquistei, né? Um padrão de vida legal, uma garantia importante para minha família, mas você não vive daquele fluxo de dinheiro. Como tudo na vida, a velocidade não importa, a aceleração é que mexe com a gente. Olha! A velocidade, a hora que você tem um tanto de dinheiro X, tanto faz, é o seu dinheiro. Seu carro é uma Ferrari o dia que você compra, depois ele é seu carro que te leva de A a B, então você nem vê. Você vai entrar mal-humorado dentro dela, o cara te fechou, você vai ficar puto do mesmo jeito. Mesma coisa de um cara que na motinha tanto faz, não muda, sua casa é uma mega mansão, a hora que você compra, depois sua casa. E se a tua meta for amanhã você mudar de modelo de Ferrari, cara, tua vida começa a perder sentido. Exato. Não é você falar, pô, minha vida é baseada em que modelo que eu vou ter, o próximo. Isso não existe, não funciona. Porque isso aqui é coisa externa, né? Coisa externa. Cara, depois você vai vendo relações, porque o bacana do estoicismo é que você vai vendo que tem muita coisa relacionada. E essa frase é, quando você descobre que sua vida não é sobre você, sua vida é sobre as pessoas que você toca. É sobre isso que importa a vida. E Epiteto diz, a felicidade é um verbo, ele é um ato contínuo de atos de valor que você faz para outras pessoas. E ela vem como subproduto para você. Quando você busca a felicidade diretamente, você não encontra ela. Quando você vive dos seus valores, das virtudes, ela vem como esse retorno. Então você não consegue, cadê a felicidade? Você não vai achar ela. Agora faça o bem para as pessoas. Perceba que sua vida é sobre as pessoas que você toca. Isso traz felicidade. Isso traz uma felicidade permanente. Né? O outro é alegria. Você vai, compra um carro, dá uma adrenalina, uma viagem. Mas tudo isso depois que vai ficando normal também, né, perde o sentido. Perde o valor. Tudo que é material, você tem, perde o valor. Engraçado isso. Felicidade e alegria, são duas coisas. E felicidade não é nem verbo, né? Mas deveria ser, né? O Epiteto falou que ela é um verbo. Porque ela não é, ela é um movimento, né? Ela exige uma constância, ela não é um ponto de chegada, ela é uma forma de viver. Então isso é muito bacana. Ansiedade, né? O que é a ansiedade? Né? A ansiedade é a nossa mente muito no futuro. Então tudo que a gente tem na vida é esse instante. Você nunca vai viver nenhum momento da sua vida que não seja um instante presente agora. Esse minuto, esse instante aqui é tudo que nós temos. O Sêneca fala, um homem velho e uma criança perdem a mesma coisa, que é o momento presente, que é tudo que nós temos. Todo o nosso passado foi vivido no momento presente. E todo o nosso futuro vai se tornar passado no momento presente, nesse instante. Agora, quando você está nesse instante, olhando para o futuro, o que acontece? Você começa a ter ansiedade, porque você pensa as possibilidades de coisas podem dar errado. E quantas são essas possibilidades? São infinitas. Tudo pode dar errado. E não é que vai dar errado, tudo pode acontecer de alguma forma que não seja confortável para o seu ponto de vista. Agora, quantas podem dar certo também, que podem ser agradáveis? Infinitas também. Só que quando a gente fica olhando só, a nossa mente começa a nos boicotar, que é um outro ponto que eu entro daqui a pouco, que a sua mente não é você, a sua mente é um hardware, um software dentro dela. Então você é quem? É aquele que observa. Você tem seu corpo, você tem sua alma e você tem sua mente.
Então assim, ó, o celular não somos nós também, né? Muita gente acha que é, mas não é nós. O celular, ele faz 1 milhão de coisas que eu não preciso olhar. Ele tá pondo hora, carregando o celular, ele toca, de aplicativo, faz tudo. É uma máquina, né, na época da NASA que lançou o ônibus espacial lá, foi para a Lua, ela tinha menos poder computacional que o celular desse nosso tem hoje. Ele é fantástico, só que ele é um hardware. A nossa mente, então a nossa mente, cada um de nós, são bilhões e bilhões de sinapses, por quadrilhões de neurônios, por quadrilhões de sinapses, que estão a todo momento multiplicando bilhões de células, estão transformando oxigênio em gás carbono, estão criando novas células novas, estão fazendo todo o seu corpo incrível funcionar, seus olhos verem, transformarem-se em imagens, seus ouvidos pegar o som, o tanto de questões sensoriais que nós estamos vivendo. Aí estamos pensando também que, puta, não deixei a mochila da minha filha amanhã para entregar, tem não sei o quê. Estamos dirigir é um processamento absurdo de coisas que a gente faz. Isso tudo, a nossa mente. E, ao mesmo tempo, a gente quer tentar controlar os nossos pensamentos e a gente não consegue. Ela nos boicota. Porque a gente fala autocontrole. Amigo, depois você vê uma outra água. Você vai falar, ó, eu vou dar um gole nessa cerveja aqui, ó. Vira o tanto que eu sou foda? Né? Eu consegui, dei um gole nessa cerveja. Agora, vamos fazer o que você faz. Vamos acordar todo dia às 5 horas da manhã e vamos dar uma corrida? Opa, vai ficar mais difícil, né? 5 horas da manhã todo dia, hoje bebendo, não sei o quê. Por 500 dias vai ficar difícil. Aí vai ficar mais difícil. Por quê? Como que pode ficar mais difícil uma coisa que eu resolvi? Eu tô falando comigo, eu vou fazer e não faço, por quê? Qual que é essa dicotomia? O que tá pegando aí? O que tá pegando é que de manhã cedo, a hora que você acorda, você tem um corpo querendo energia, que é tudo energia. Você tem uma mente querendo energia e você tem uma alma querendo sair para roletar. E a mente fala para você, não, tá tudo certo, tá quentinho, fica bem aí. O corpo também fala, ó, tô tranquilo aqui, vamos economizar energia, vamos ficar de boa. É verdade, tá meio cara de chuva, vamos malhar hoje, não, amanhã a gente vai. Aí você se boicota. Então seu corpo vence sua alma, sua mente, porque você não doutrina ela. Você olha para ela e deixa. O Eckhart Tolle escreveu um livro chamado O Poder do Agora, que é lindo, que ele fala isso. Depois eu fui reler ele, é todo estoico. Todas as frases dele são estoicas. Você perceber que o agora é tudo que a gente tem e que sua mente não é você. Isso muda tudo. Você olha para... Quantos pensamentos todos nós já tivemos que a gente tem vergonha? Às vezes você pensa, nossa, ainda bem que ninguém viu, né? Eu pensar uma bobagem dessa. Ela acontece, é igual o celular, ela acontece. Você não tem controle sobre ela. Parece um macaco barulhento pulando. A hora que você medita, que a gente faz bastante, né? Você vai silenciando. Aí você consegue se conectar ao mundo das ideias. Eu chamo assim para não polemizar. Então, Platão chamava, né? Vamos chamar o mundo das ideias. Tudo já existe no mundo das ideias. Então, você pegar um círculo perfeito, ele está lá. Ninguém inventou o círculo. Você tenta reproduzir com imperfeições aqui. O avião, Santos Dumont, Wright Brothers, sei lá quem foi, não inventou, ele descobriu o princípio de voo. O Einstein não inventou a relatividade, ele descobriu. Então, quando a gente se conecta ao mundo das ideias, é a primeira fase da criação. Então, a gente se conectou àquilo. Qual que é a segunda fase da criação? A segunda fase é a gente transformar isso em palavras. É o segundo passo da criação de qualquer coisa. Expressar. É a palavra. A palavra já tem muito mais força. Uma palavra, você inicia uma guerra, inicia um casamento, você inicia uma construção, um projeto, você começa a escrever. Termina também. Você termina. Então você escreve. Até isso, o GPT, né? Você começa. Ela já tem mais energia. Você começa a transformar. Quando que a palavra, quando você se conecta, tem uma mega ideia, que geralmente você se conecta a hora que sua alma está mais em paz, está mais serena. A hora que você está tomando um banho, está numa viagem, né? Quantas ideias a gente tem nas viagens? Você para de pensar em operacional. Aí a hora que você não anota, aquilo some, você perde. A hora que você anota, você volta da baleia com vontade de abrir um bar lá, né? Vamos abrir um restaurante na baleia. Aí você coloca, escreve, a palavra já é uma energia mais condensada, já é uma energia mais forte, ela já tem mais propósito, é um segundo nível. O terceiro passo da criação, de todas as coisas, é a ação, criação. É você iniciar aquele planejamento. Então eu falo lá na lente 4, né? A lente quarta é da sabedoria, a quinta, as 3 primeiras são as intrínsecas. A gente não mergulhou, mas é uma lente fantástica, porque a hora que você olha, você tem com os boletos para pagar, tem uma conta não sei das quantas, tem isso aqui que está acontecendo, e você fala, cara, daqui 50 anos, todos nós aqui vamos estar mortos.
Essa é a realidade. Se quiser, eu falo 60, então. É daqui 60 anos. Daqui 110 anos, só para não... Né, daqui 110 anos, tirando meia dúzia de tartaruga, todos os seres desse planeta e algumas árvores vão ter trocado. Não são mais... Daqui 110, gente. É muito pouco tempo. Se vocês pararem para pensar, olha aqui, ó. Nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós. Quem sabe o nome de todos os bisavós aí? Eu não sabe. 8 bisavós, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Isso aí são 11 gerações, você está voltando mais ou menos 300 anos. 300 anos nem é muito, é 1800, alguma coisa aí. 4.000 pessoas foram envolvidas para cada um de nós estarmos aqui. Imagina o que seus antepassados passaram: fome, pandemia, guerra, cruzando o oceano sem um centavo no bolso. Tiveram que matar para sobreviver. Matar para sobreviver. E se cada um desses não tivesse conseguido, você não estava aqui. Esses 4.000 vieram para você estar aqui hoje. Mais 4.000 para mim, para ele, para todo mundo. E a gente está preocupado com não sei o que, internet, tá, e bababá, e a conexão, e não sei o cara que acessou teu e-mail, né? Umas bobagens, entendeu? E a gente perde muito tempo com essas coisas. E a hora que você faz essa reflexão do movimento humano, você entende que realmente fala, cara, daqui 50 anos eu não estarei aqui. Não, mas isso não gera ansiedade? Hã? Isso pra mim gera muita ansiedade. Não, se você conseguir, se você trabalhar ela, né, Fran? Se você trabalhar ela, passa a ser uma fortaleza, né? Hoje é uma fortaleza. Gente, como eu vou estar aqui daqui 50 anos? Eu amo a vida. Eu também amo, só que te dá mais perspectiva. Então, mas você acha que fala existe assim, possibilidade daqui a 50 Mas anos? uma coisa que é inevitável, você é mortal. Sei lá, vai que a medicina evolua. Não vai. Mas deixa evoluir, aí depois... Assim, o ponto você acredita em Deus. Acredito numa força maior. Numa força maior, mas você acredita que nós somos que a alma perde a individualidade. Esquiva de algum deles nem sempre é por falta de disposição para o mal, mas por covardia, vaidade ou algum outro vício. Quinto, nunca se sabe ao certo quando os homens incorrem em erro, pois muitas das suas ações, que nos parecem perversas à primeira vista, são feitas com boas intenções, ou ao menos sem más intenções. É necessário conhecer inúmeros pormenores e circunstâncias antes de poder julgar com alguma segurança a conduta alheia. Sexto, sempre que a raiva ou a aflição lhe dominarem, lembre-se de que a vida humana é como um instante na eternidade e muito em breve todos nós estaremos debaixo da terra. Tá vendo como ele vai fazendo os exercícios ao longo da explanação? Sétimo, é preciso considerar que não são os atos alheios o que de fato nos aflige, mas antes a nossa opinião ao seu respeito. Esse é o primeiro ponto. Assim sendo, aprende a suprimir ou modificar a opinião que formou acerca de tais atos, e logo a sua raiva irá desaparecer. Como fazer isto? Pensando que não pode realmente lhe prejudicar o que fazem os outros. Se alguma coisa pudesse de fato lhe corromper, além do seu próprio vício, invariavelmente você seria um malfeitor capaz de cometer muitos crimes. Oitavo, considere o quanto sofremos por conta de nossos próprios momentos de ira e aflição, muito mais do que pelas próprias ações que inicialmente nos irritaram ou afligiram. E nono, quando vem do fundo do coração, quando é sincera e não faz alarde de si mesma, a bondade é invencível. Olha isso, gente. Olha que coisa incrível. E essa última é... Isso é o imperador poderosíssimo. Falando, não é Jesus falando, não é Buda, é o imperador. Tinha maior... 70%, o cara imperfeito, cheio de medo. 70% da terra reconhecida estava no Império Romano. Isso. Sobre a liderança o imperador falando. Então você vê os exercícios históricos. Nossa vida é um instante na eternidade. A gente fala muito do exemplo do trânsito. A gente está no trânsito dirigindo ali, aí alguém fecha. Aí vem a ira, que a ira é uma reação incontrolável, natural. Só que a manifestação e o avanço dela a gente pode controlar. A hora que ela vem ali, o que acontece? Você deixar fluir, xinga o cara que te fechou,
pode acabar em morte, em batida, pode acabar em várias tragédias, mas vamos supor que seja só um xingou, nervoso, nervoso, irritado, puto, que foi fechado, já xinga o chefe, chuta o outro, vai, aquele dia péssimo, né? Porque a energia volta igualzinho para você. Tem um dia de merda no escritório, vai para casa, já chega puto com o filho, com a mulher, com o marido, e tem um dia péssimo. Por quê? Porque um cara que nem te conhece, nem te viu, nem sabe da sua existência, virou sem dar sinal. Você nunca virou sem dar sinal? Ah, ele estava no telefone, você nunca ficou no telefone e fechou alguém? Para que você está levando isso? Né? Para que você está levando esse peso, essa dor com você? Isso é uma opção sua levar isso. Você pode não deixar. Tem um caso bacana de um ponto que os 2 monges pararam, o mais velho olhou para ela, ficou com dó, que ela ia se sujar todo para atravessar essa poça, pegou a mulher, carregou e colocou ela do outro lado da poça e começa a continuar andando. Continuaram andando por algumas horas, o monge em silêncio, aí o monge jovem perguntou, ô mestre, pois não, a gente no nosso juramento monástico, a gente não é proibido de carregar uma mulher, de tocar numa mulher? Ele falou, é proibido. Eu carreguei ela por alguns segundos e coloquei ela lá de volta. Você está carregando ela até agora. Então você vê, é o que a gente faz, por opção a gente carrega essa dor na nossa mente. Tem uma muito bonita do Marcos Aurélio, que é para a parte perdoada, mas o perdão é para nós mesmos. Imagina que você queira perdoar alguém que já faleceu, a pessoa já foi. Só que se você optar por não perdoá-la, ou por não pedir perdão para ela, você vai continuar com essa dor te corroendo, mesmo que a pessoa não esteja aqui. Ou seja, a dor não está lá. O Marcos Aurélio fala num ponto, é como se você tentasse, a Sêneca que fala, é como se você tentasse envenenar o inimigo tomando veneno você mesmo. Você não vai atingir ele, você vai atingir você. E o rancor, a raiva é algo que só atinge você, não atinge o outro. O outro tá lá tocando a vida dele. Se ele não quiser te perdoar, tá tudo bem, mas você libera essa energia de você. Deixa a moça do outro lado da poça e segue a vida. Então é isso. Nós vamos aprendendo aos poucos aí. Perfeito. Ó, eu trouxe alguns aqui que passaram vidas de, como todos, mas aqui você tem um grupo de empreendedores como o Rodrigão, o próprio Lito, que já passaram muito mais que a gente passou. O Pedrão também agora tomou um energético de problema. Eu sou menino novo aqui, aprendendo, mas não é fácil. E casa muito com a nossa, né? Um pouquinho dessa aí de como é que lidar com a vida nossa de uma maneira, por mais dificuldade que a gente tem, conduzir cada dia que você acorda. Eu vou chegar lá, mas vai demorar um pouco, né?